mais um vídeo para vocês aprenderem um pouquinho sobre mente, seus traumas, seus bloqueios emocionais, as travas que esses bloqueios colocam em você, como você fica limitado, né, por causa desses bloqueios. Então, hoje, vamos transmitir minha tela. Pronto. Aqui. Esse é um curso, tá? Os 7 principais bloqueios emocionais. Então, nesse curso, você vai entender como que esses bloqueios, eles te impedem de atingir todo o seu potencial, tá? Hoje, nós vamos falar sobre a necessidade de aprovação. Então, esse material, se você quiser, né, esse material para imprimir, para guardar, para ter um documento para consultar, coloca aqui nos comentários, tá? Coloca aqui para mim seu nome e o seu e-mail, que aí eu envio para você por e-mail, tá? Então, vamos ao que interessa. Hoje vamos falar sobre necessidade de aprovação. Você sabe o que é necessidade de aprovação? Você conhece alguém que só funciona dessa maneira? Buscando a aprovação dos outros? Me diga aí, coloca aí nos comentários. Eu trouxe uma frase, tá? Que é de uma psicoterapeuta, e eu acho que ela faz todo sentido para a gente começar a falar sobre esse tema. Então, ela diz assim: se sempre estamos atendendo às demandas externas, isso significa que a nossa realização estará na mão das outras pessoas. Assim, se não tomamos cuidado, passamos a viver uma vida que particularmente não queremos, mas que se encaixa com as expectativas alheias. No longo prazo, quem tem essa necessidade de aprovação deixa de traçar o seu próprio caminho, deixa de correr riscos e de seguir os seus instintos, devido ao medo da rejeição e de ser julgada. A pessoa acaba perdendo a sua individualidade e vivendo uma vida que não é sua. Essa é uma psicoterapeuta, ela se chama Milene Strauss Cohen. Então, assim, eu acho que é basicamente isso. Quando você abre mão de si, quando você busca viver todo o tempo de maneira excessiva, buscando a aprovação de todos, você deixa de expressar a sua opinião. Você deixa de seguir as suas vontades, os seus sonhos, os seus desejos. Você deixa de fazer coisas que você gosta, da sua personalidade, por quê? Porque você tem medo de ser julgada. Então, você acaba perdendo a sua individualidade, vivendo uma vida que não é sua. Ou seja, você é fake news. Você é uma pessoa que não tem vontade própria. Baseia a sua vida em função do outro. Então, você é uma incógnita. Nem você sabe o que quer. Né? Você vira um fantoche, um boneco mesmo, nas mãos dos outros. Então, vamos lá. O que é necessidade de aprovação? Então, necessidade de aprovação é quando a pessoa precisa da autorização dos outros para fazer qualquer coisa ou precisa ser notado e valorizado para se sentir feliz. Então, não é só a autorização dos outros que importa. Ele busca a autorização do outro porque dessa maneira ele se sente feliz. Ou seja, ele não é feliz. Ele não tem esse estado de felicidade por si só. Ele precisa que o ponto de felicidade venha por ser valorizado e sempre estar em concordância com os outros. Entende? Então, qualquer atitude simples de uma outra pessoa pode representar para ele rejeição, perseguição ou abandono. Por isso, ele acaba cuidando mais da vida dos outros que da própria vida. E esse bloqueio trava toda a sua criatividade, trava seus relacionamentos. E a chance de se desenvolver na vida também fica limitada.
Pode surgir por quem se sentiu abandonado pelos seus pais, por quem vivenciou divórcios ou foi tratado com muita rispidez e desprezo. Isso é algo muito recorrente. Então, assim, existem pais que tratam o filho com muita rispidez, com desprezo, com ignorância, como se a vida daquela criança não tivesse nenhum valor, nenhuma importância, como se ele fosse apenas uma criança incomodando e enchendo o saco. E isso vai colocando na cabeça da criança, o inconsciente dessa criança vai registrando que ela não é importante. Então, assim, quando essa criança vai fazer algo, ela busca a aprovação desse pai. Quando o pai elogia, tá num dia bom e elogia, ela fala: nossa, preciso fazer mais dessa maneira porque ele gostou. Então, ela perde a individualidade dela, a personalidade, o jeito de fazer as coisas, porque ela quer fazer daquela maneira que obteve a atenção daquele pai. Mas, se você parar para pensar, o que ela está buscando aqui é apenas a atenção do pai. É só isso que essa criança precisa, né? Então, a pessoa que tem necessidade de aprovação, ela se doa por completo em todas as relações e ambientes. Não que seja um erro se doar, mas é necessário fazermos uma dosagem, tá? Para que a gente não venha nos perder de nós mesmos. O medo da rejeição é o start, tá? Para que comece essa distribuição de sim, estrada fora. Então, assim, qual que é o medo principal de uma pessoa que busca necessidade de aprovação o tempo todo? Ela tem medo de ser rejeitada. Então, crianças que têm esse bloqueio de rejeição na família e crescem com isso gravado no seu inconsciente, essa sensação de rejeição gravada no inconsciente, aqui eu não vou entrar no mérito dos traços de caráter, tá? Do temperamento, da personalidade da criança em si, da pessoa em si, né? A pessoa que tem necessidade de aprovação, ela tem medo da rejeição. O que precisa ser feito? Uma busca. Por quê? Que eu preciso ser aprovada por todas as pessoas. Por que eu não consigo me realizar ou ser feliz ou sentir a felicidade por mim mesmo? Né? Do que eu estou fugindo? Ou o que eu estou buscando? A gente precisa criar o hábito dessa reflexão, né? Sabemos, no entanto, que quem busca a aprovação de todos é quem está fugindo do sentimento de rejeição. Então, ela faz o que agrada ao outro, porque o medo da rejeição é tão grande, tão forte, que ela faz de tudo para não passar por essa rejeição, inclusive fazer coisas que não gosta em prol da aprovação de outras pessoas. Afinal, quem irá rejeitar? Quem que vai rejeitar alguém que concorda com tudo, né? Se você diz sim, distribui sim para todo mundo, se você compromete a sua agenda pessoal, a agenda da sua família, a sua vida familiar, o seu cotidiano, para atender as expectativas do outro, quando isso sai da normalidade, porque existe um limítrofe aí, mas quando isso sai da normalidade e se torna algo excessivo, algo desmedido, aí sim é um bloqueio, tá? Então, assim, se você fala assim o tempo todo, ninguém vai te rejeitar e você não vai passar por aquela dor que você tanto tem medo, certo? Então, uma pessoa que tem necessidade de aprovação, ela é vista como alguém que sempre faz aquilo que os outros querem. Sempre está ali para dar suporte, para tapar buracos. Passa uma imagem de companheirismo, né? Mas isso não é companheirismo, isso é escravidão psicológica. Tudo que você pede para uma pessoa que tem esse bloqueio de necessidade de aprovação, você sabe que a resposta é sim. Então, não importa se sua agenda está apertada, se sua mulher não quer, se seu filho está doente, você vai se estressar
e fazer de tudo para atender todas as pessoas. Você deixa de cumprir algum compromisso seu para ir cumprir o compromisso do outro. Por exemplo, não importa numa festa, não importa se você quer ir ou não para aquela festa. O que importa é que seu amigo te chamou e se você disser não, corre o risco dele te rejeitar, não te chamar mais, que a sua presença já não seja tão importante para esse amigo. E é isso que você não consegue lidar. É com isso que você não consegue lidar. Entende? Vamos lá. Você não acredita em si mesmo, na sua capacidade de alcançar coisas grandes. Então, busca esse reconhecimento no outro para que ele te valide. Então, assim, você sabe que você não é capaz, por quê? Vamos voltar no exemplo daquela criança, né? Que o pai não elogia, que o pai só distrata, né? Aquela criança, se ela cresce num ambiente desse, ela tem essas sensações o tempo todo, que ela vai, qual é a conclusão que ela vai chegar? De fato que ela, né, é tudo aquilo de ruim que o pai fala. Então, se o pai tem costume de falar, você não presta para nada, você não vai ser ninguém na vida, ou você só faz as coisas na base do grito. Isso vai instalando no inconsciente dessa pessoa, dessa criança, que de fato ela não consegue fazer as coisas. E aí ela acredita muito nisso. Quando alguém, qualquer outro alguém chega e começa a elogiar essa pessoa, né? Ou pedir favores, ela começa a questionar, poxa, essa pessoa está me pedindo algo, é porque ela vê uma competência para que eu faça isso. E ela adora essa sensação de ser útil. Só que se isso se torna excessivo e ela entra nesse looping aí, é difícil de sair. Ela para de atender as próprias necessidades para atender a necessidade de todo mundo. Porque ela precisa que essas pessoas validem isso nela. Porque ela não teve isso a vida inteira, e ter isso é muito especial, porque tem alguém te olhando, tem alguém olhando para você, independente se o que essa pessoa está vendo é você mesmo ou não. Você começa a se adaptar, a se adequar ao que os outros esperam de você. Você perde a sua identidade, certo? Então, a pessoa que tem necessidade de aprovação, quando ela pensa em expor sua perspectiva, né, seu lado da história, ou até mesmo optar por alguma coisa visando primeiramente o seu bem, a sua vontade, ela acaba se sentindo culpada. Isso é tão forte na cabeça dela, é tão gritante na cabeça dela, que se ela decidir algo por ela, se ela decidir algo para ela, se ela pensar primeiramente nela, ela se sente culpada. Eu vejo muitas mães em atendimento assim. Compra roupa para o filho, compra tudo para todo mundo e tá tudo bem. Mas aí ela precisa comprar um chinelo para ela. Ela compra aquele chinelo mais baratinho de todos. A gente fala do doce, né? Compra o chinelo mais baratinho de todos e ela fica arrasada. Porque ela se sente culpada por ter pensado numa necessidade dela. Então, o sentimento de culpa, ele aparece e surge... quando o sentimento de culpa aparece, começa a surgir também os questionamentos, como? Porque eu errei, aonde eu errei? Eu não sou bom bastante, eu sou egoísta. Começa esses pensamentos depreciativos, que vão minando a estima dessa pessoa, vão destruindo a mentalidade dessa pessoa. Então, são esses tipos de questionamentos que fazem com que a pessoa busque aprovação e acabe se perdendo de si mesma, pois a única coisa que importa é o outro, é a satisfação do outro, é se sentir amado, valorizado, acolhido pelo outro, independente do que você precise sacrificar. Existem muitos relacionamentos assim. Uma mulher que abre mão de si, dos seus sonhos, em prol de seu marido.
Porque se ela se posicionar, ela perde o amor daquele marido. Então, pensa comigo, agradar ao outro pode fazer com que momentaneamente você sinta que venceu. Porém, do que vale vencer e perder a si mesmo? E com questionamento. Há uma pergunta para você se fazer, para você pensar, tá? Quais são os principais motivos e as causas dessa necessidade de aprovação? Bloqueio, né, de necessidade de aprovação. Os principais motivos da necessidade de aprovação são baixa autoestima, insegurança, rejeição dos pais na infância, complexo de inferioridade, vazio interior, medo da solidão, dependência emocional e traumas. Então, quando a gente está em atendimento, a gente percebe que uma pessoa, um paciente, ele tem essa necessidade de aprovação, a gente já vincula a esses pontos específicos. E são esses pontos que a gente começa a tratar como temas de fortalecimento de sua própria imagem. E é muito rico ver a transformação quando você trabalha cada tema desse e você vai percebendo a transformação daquela pessoa ao longo de um processo de tratamento. É incrível. É incrível como eles chegam, como eles saem, como eles terminam o tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre a baixa autoestima, né? De que maneira ela afeta, o que que é, de onde vem, come com o quê. Então, vamos lá. Uma criança, quando ela é rejeitada pelos pais, quando ela não recebe atenção e reconhecimento suficientes, nutre um sentimento de não valor. Então, ela acredita não ser merecedora de coisas boas e passa a rejeitar a si mesma e a procurar reconhecimento no outro. Isso gera um adulto sem confiança e que anseia ser aceito por todos, deixando de lado aquilo que acredita, gosta e deseja. Então, é assim, a criança, ela se sente tão ruim, tão rejeitada, que ela começa a buscar a aceitação do outro. Então, essa criança, ela acredita nessa sensação de não merecimento, a estima dela vai se deteriorando cada vez mais. Então, ela começa a pensar assim, poxa, se esse pai e essa mãe que era para me amar, para me cuidar, não o faz, então deve ter algo de errado comigo. Algo de errado comigo. Por quê? Porque os meus pais não gostam de mim. Quem é que vai gostar? Ninguém. Né? É um conflito. Então, uma criança que foi muito criticada na sua infância normalmente terá autoestima baixa. Uma criança que foi muito comparada de forma negativa com outras crianças tende a desenvolver uma autoestima baixa. O bullying causa baixa autoestima, violência física e verbal, preconceito, abandono, tá? Abuso sexual, falta de elogio, pouco reconhecimento de suas habilidades e talentos tendem a desenvolver, a causar autoestima baixa. Vamos falar um pouquinho agora sobre insegurança, tá? O que está por trás da insegurança? Insegurança é medo, né? Então, por exemplo, medo de rejeição, medo que as coisas não deem certo, medo de ficar sozinho, medo de ficar pobre, de ficar desempregado. Muitas vezes aparece o medo de não saber reagir caso outra pessoa seja agressiva. Então, por exemplo, o medo de ficar pobre está associado com bloqueio de escassez. Você fica controlando o tempo todo. Por mais que você ganhe dinheiro, mas você não gasta porque você tem medo de ficar sem. Então, você trabalha, não usufrui do que você ganha, porque o medo maior que rege a sua vida é ficar pobre. Isso é um bloqueio de escassez. Não desfrutar do esforço do seu trabalho, do suor do seu trabalho. A gente vai falar sobre escassez também, não me lembro em que dia que é, mas em algum desses 7 dias vamos falar sobre bloqueio de escassez, tá? A origem da insegurança pessoal começa na criação familiar. A maioria dos bloqueios é na primeira infância
e vem dos pais. Então, as pessoas que a gente mais confia são as pessoas que mais nos traumatizam, tá? Cuidado com seus filhos. Então, a origem dessa insegurança, ela começa na criação familiar. A insegurança inicia-se na infância e existem dois extremos na criação de uma criança, tá? Que causa essa insegurança. Então, uma delas são pais superprotetores. E a outra é criar a criança com desprezo. Existem outras causas que fazem a pessoa se sentir insegura, como traumas ocorridos durante a sua vida. Então, vamos ver um pouquinho discorrer sobre a criação superprotetora. Como que funciona isso, cara? Assim, essa criação superprotetora, esse pai ou essa mãe que quer super proteger, que quer guardar o filho num potinho para ele não se machucar, para ele não isso, para ele não sofrer. Essa super proteção vai fazer com que essa criança ou esse adolescente não se sinta capaz de realizar uma tarefa sozinho. Então, filhinho, vou pôr a comidinha no seu prato até os 50 anos de idade. Poxa, deixa ele pôr no prato, criança mesmo. Deixa ele derrubar, deixa a criança ter as próprias experiências. Como você quer que ele se desenvolva, que ele amadureça a sua personalidade, a sua coordenação motora? Essa criança precisa fazer tarefas de acordo com a sua idade para aprender. Quando você super protege o seu filho, você não permite que ele aprenda, que ele crie caminhos neurais para resolver os próprios problemas. Você limita o seu filho. Então, essa criança ela vai achar que ela é incapaz, que ela não dá conta de lavar um prato, de pôr uma comida no prato. O indivíduo deixa de acreditar na sua capacidade. Ele deixa de acreditar que ele é capaz de fazer as coisas. Então, esse estado emocional de insegurança vem acompanhado pelo medo. Então, ele tem medo de fazer e dar errado. Dificilmente, quando adultos, eles conseguem se sentir seguros, né? Essa criança que cresceu com essa superproteção vai ter uma dificuldade de sentir segurança. E tudo vai piorar na fase adulta. Então, a criação superprotetora normalmente é uma educação autoritária, que faz gerar no interior da criança o medo, a superproteção, mesmo sendo uma educação que os pais demonstram muito amor e carinho pelo filho, mas inconscientemente os pais fazem dos seus filhos adultos inseguros, que vai gerar problemas na vida amorosa, na vida profissional, na vida financeira. Então, a insegurança é um estado emocional que pode gerar outras doenças psicológicas, como a síndrome do pânico, depressão e algumas mais. Agora vamos falar sobre a criação com desprezo, né? A gente viu um pouquinho sobre os pais que protegem demais e acabam mostrando para o filho, passando a sensação para o filho de que ele é incapaz. Isso causa insegurança e medo. Já uma criação com desprezo, né, começa também na infância, e geralmente são gravidezes que não foram planejadas, filhos indesejados pelos pais, ou filhos de uma família muito grande, com um número de irmãos muito grandes. Então, onde os pais não demonstram amor, carinho, e a criança e o adolescente cresce com sentimento de rejeição, desprezo e abandono. A indiferença que foram submetidos causa insegurança por nunca terem sentido amor. Crescem inseguros e serão adultos inseguros. Essa insegurança gerada pela educação do desprezo, o medo sempre estará presente na vida dessa criança, na vida desse adulto. Essa pessoa que cresceu com esse desprezo vai ter um problema para tomar decisão. Ela sempre vai, na hora de tomar uma decisão, ela vai se travar. Ela não sabe escolher entre um tênis azul e um tênis amarelo quando ela for adulta e for numa loja comprar um tênis. Eles têm um problema muito grande, sério, de indecisão, tá? E também essa educação vai trazer muitos problemas psicológicos, assim como a de superproteção.
Rejeição dos pais na infância. Uma das feridas emocionais mais profundas que destroem a alma de um ser é a rejeição, tá? Porque quem sofre com ela se sente rejeitado internamente. E ele passa a interpretar tudo o que acontece ao seu redor através desse filtro da rejeição, que é a sua ferida principal. Então, tudo que acontece, por mais que as pessoas não estejam rejeitando ele, essa pessoa vai entender tudo pelo viés da rejeição, tá? Mesmo que ele não esteja sendo rejeitado, ele vai se sentir rejeitado, tá? Parte da nossa personalidade é formada a partir das feridas emocionais sofridas na infância. Por essa razão, a pessoa que sofre da ferida da rejeição se caracteriza por se desvalorizar e buscar a perfeição a todo custo. Essa situação vai levar a pessoa a uma busca constante de reconhecimento pelos outros. Isso só vai aumentar e vai se tornando um desejo que nunca é saciado. Então, por que que uma pessoa que foi rejeitada pelos pais busca a perfeição? Porque ela quer ser notada. Quem é perfeito, quer dizer, ninguém é perfeito, né? Porque é impossível você atingir a perfeição. Mas essa pessoa que foi rejeitada pelos pais, ela já passou por uma dor e ela carrega essa dor tão profunda na sua alma e ela evita a todo custo passar por essa dor em qualquer circunstância, seja em qualquer lugar. Então, o que ela pensa? No trabalho, se ela for perfeita, se ela fizer tudo muito perfeito, quem é que vai rejeitar essa pessoa? Todo mundo vai querer ficar perto, pedir favor, não é mesmo? Essa situação vai levar a pessoa para uma busca constante de reconhecimento pelos outros, que é um desejo que vai demorar a ser saciado. Além disso, vive uma ambivalência constante, porque quando é escolhida, não acredita e rejeita a si própria, chegando até mesmo a sabotar a situação. E quando não é escolhida, se sente rejeitada. De qualquer forma, ela acaba se rejeitando, né? Com o passar do tempo, a pessoa que sofre dessa ferida e que não a cura, pode se tornar rancorosa e passar a sentir muito ódio, que é fruto do intenso sofrimento vivido por ela. Quanto mais profunda for a ferida da rejeição, maior será a rejeição de si mesmo ou dos demais, o que pode ser escondido através da vergonha. Além disso, haverá uma maior tendência à fuga, mas isso é apenas uma máscara, tá? Agora, vamos falar sobre complexo de inferioridade, tá, pessoal? A baixa autoestima pode comprometer todos os relacionamentos, seja pessoal, profissional, afetivo, familiar, social. Esse complexo pode ter origem na infância, especialmente em 3 situações especiais que tendem a resultar no complexo de inferioridade. A gente falou um pouquinho sobre baixa autoestima. Vamos falar um pouquinho sobre rejeição, né? Rejeição, tocamos ali nessa ferida. O que é a rejeição? A criança ela não encontra na família o apoio necessário para o seu desenvolvimento emocional. Então, ela não sente confiança nas suas habilidades e não se sente digna de receber amor e afeto dos outros. Quando adulta, a tendência é que ela venha a se tornar uma pessoa mais fria, mais dura, ou extremamente carente e dependente da aprovação e reconhecimento de outras pessoas. Isso faz com que as pessoas deixem de ser elas mesmas, tornando-se o que os outros gostariam que ela fosse. Mimo, inferioridade orgânica. Sobre o mimo, é o contrário da falta de afeto, né? Que também pode resultar em complexo. Então, a falta de afeto é um extremo e o mimo é outro extremo, né? Completamente reverso. Isso porque uma criança excessivamente mimada ou super protegida pode desenvolver um sentimento de insegurança, por não sentir confiança em suas próprias habilidades, uma vez que os outros sempre fizeram tudo por ela. Cuidado com isso, gente.
sobre a inferioridade orgânica. Então, isso refere-se à inferioridade por conta do aspecto físico. Então, seja ele uma doença ou uma enfermidade, ou ainda o excesso de peso, por exemplo. A criança que sofre com esse tipo de preconceito tende a se isolar, até mesmo por conta de bullying. Vou falar um pouquinho agora sobre vazio interior e medo da solidão. Então, no âmbito emocional, o vazio interior é um sentimento de desolação, uma ausência de alegria, tá? Então, quando uma pessoa vivencia esse vazio, ela mergulha num abismo interno que resulta em comportamentos viciantes e escapistas, ações que se relacionam com esse vazio interior, normalmente inclui depressão, desespero e solidão. Então, o medo da solidão, hoje em dia, também é uma das fobias, assim como da rejeição, mais comuns e mais graves do nosso tempo, tá? E junto com esse medo da solidão, né, com essa fobia, esse pavor, esse pânico de estar só, de acabar sua vida só, vem juntos, né, esse medo traz consigo uma série de problemas, incluindo vícios, né? Então, doenças psicossomáticas, ataques de pânico. Muitas vezes o medo da solidão leva a pessoa para onde ela não queria estar. Então, existe também o medo patológico da solidão, que é uma forma de transtorno mental que se chama autofobia. O indivíduo que sofre dessa fobia tem medo de ficar sozinho com ele. Então, ele sente desconforto e um sentimento desagradável de que ninguém precisa dele. Em casos graves, há tentativas de suicídio, quando uma pessoa, com base no fato de que ele está sozinho e não precisa de ninguém, chega à decisão de morrer. Imagina o desespero de alguém que está nesse estado, né? Vamos falar um pouquinho sobre dependência emocional. Quais são as causas da dependência emocional? Elas também estão relacionadas ao medo. E aí é o medo de errar, o medo de ser rejeitado também. Além do temor de ficar sozinho. Você percebe a conexão entre essas sensações? Então, tem origem numa infância super protegida ou ser consequência de alguma situação traumática. Isso é projetado na vida adulta e a pessoa depende dos demais para reconhecer suas virtudes. Senão, ela não consegue fazer isso sozinha. A dependência emocional pode levar a sintomas graves, como depressão, transtorno alimentar, transtorno de ansiedade, estresse, insônia e abuso de substâncias. Quem sofreu traumas emocionais na infância ou na adolescência tem um pensamento semelhante. Geralmente são pessoas com autoestima baixa, olha aí, de novo, autoestima baixa, que aceitam ser amadas por qualquer um que demonstrar interesse. Elas se apegam a um cônjuge ou um amigo de longa data, transformando-se em sua única opção. Quando alguém passa por um trauma, pode encontrar seus sintomas anos depois. Então, por isso que a gente, na terapia de resultado, que é a mentoria que eu dou para as pessoas que eu atendo, a gente trata a causa. Porque quando você acha a causa, o dia do evento traumatizante, a dor, você já elimina um tanto de consequência que esse bloqueio originou, tá? Isso tudo é uma forma, a gente acessa o seu inconsciente, a gente faz com que o seu inconsciente, num processo, comece a soltar essas informações que precisam ser tratadas para a gente tratar, tá? Tenho necessidade de aprovação. Então, assim, às vezes a gente fica muito acostumado com os nossos hábitos, com a nossa forma de agir, que a gente não para pensar nos nossos comportamentos, tá? E nas consequências desses comportamentos. Então, é como se a gente vivesse no piloto automático mesmo. Para você identificar que uma pessoa ela tem necessidade de aprovação, o primeiro passo é refletir e responder as perguntas abaixo. Você sente medo antes de contar para alguém uma decisão? Você evita constantemente dar a sua opinião por medo de não agradar? Você sempre dá prioridade às necessidades dos outros? E aí? Tem outras ainda.
Então, se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, é muito provável que você tenha uma necessidade de aprovação. E talvez agora seja o momento, agora que clarificou isso na sua mente, talvez seja o momento de você se libertar para viver de uma forma plena. Como desbloquear? É óbvio que eu vou falar sobre a minha terapia de resultados, o destravar emocional. Então, na minha mentoria, a gente faz uma investigação na sua infância e com essa investigação a gente encontra a causa do seu bloqueio emocional. E muito diferente das terapias que você já está acostumado, que levam anos para você ficar bem, que você gasta muito dinheiro, né, em cada sessão. Como né, é uma terapia breve, você identifica a causa, muita coisa a gente consegue eliminar e depois a gente vai trabalhando os que ficaram para trás, tá? E depois fortalecendo o trabalho que foi feito. Por ser algo que vai na causa, na raiz do problema, ela é muito mais rápida. Então, é assim, é a última vez que você vai precisar de terapia se você passar por esse processo comigo. Entende? O resultado já é visível nas primeiras sessões. Eu tenho visto isso todos os dias. Quando você para de fugir daquilo que te machuca, você ganha força, você ganha maturidade. Então, aquele trauma que você correu a vida inteira com medo de enfrentar, a gente vai passar por ele. E é preciso que doa como nunca, para não doer nunca mais. Então, é necessário que você enfrente. É necessário que você passe por isso, tá? Porém, você pode usar uma técnica de ressignificação. Você tem que se perguntar, começa a se questionar, fazer perguntas para você mesmo, para Deus. Começa a entender quais efeitos ruins, negativos que você tem. Quando você perceber o efeito, começar a fazer o movimento reverso, você vai achar seus principais bloqueios. Você vai se lembrar da pessoa que te bloqueou, do evento causador. Então, quando você identifica isso, aí fica muito mais fácil desbloquear. Então, o desbloqueio é quando você olha para dentro de si e percebe qual é sua trava, qual é seu medo. Você tem medo de falar em público? Por quê? Né? Por que eu tenho medo de falar em público? O que aconteceu lá atrás que me instalou esse bloqueio? Começa a fazer o caminho reverso e se perguntar. Muitas pessoas que têm medo de falar em público, provavelmente, foram humilhadas na frente de uma galera, seja na escola, em casa. E aí, principalmente quando estavam falando. E aí, travam nisso e carregam isso para o resto da vida. Então, identificar esses bloqueios, encontrar os eventos, são grandes passos para o desbloqueio. Você pode destravar enfrentando os efeitos, e aí você começa a dar novo significado para esse trauma. Você encontra esses efeitos, aí você começa a tomar novas decisões para viver novas experiências e amadurecer seu cérebro. 3 dicas de como se libertar da necessidade de aprovação. Eu trouxe umas diquinhas, né, para vocês, porque eu sou muito legal. E vai ajudar, né? Então, tudo que ajuda é bem-vindo. Primeiro passo para acabar com a necessidade constante de aprovação é começar pouco a pouco a dar prioridade aos seus interesses. Você não vai mais se preocupar com o interesse dos outros. Certamente, ao mudar a sua atitude, algumas pessoas vão ficar, poxa, mas você não era assim. Poxa, que triste. E muitas delas vão embora. Mas isso é bom. Isso é bom que aconteça. Porque se você tem amizades por interesse, porque as pessoas têm interesse em seu sim, né? 24 horas por dia, então isso não é amizade, né? No entanto, quando você for aceita por esse novo jeito, você vai entender que é algo genuíno, que não é algo por interesse. E é libertador. É libertador. Não perca tempo em relações onde você só é valorizada
se segue certos padrões de comportamento. Também é muito importante que você passe a se responsabilizar pelas suas decisões e assumir as consequências dos seus erros e acertos. Ser adulto significa bancar suas escolhas. Lembre-se que quando todos os nossos atos estão pensados para satisfazer as exigências das outras pessoas, não somos dono da nossa própria vida, não somos dono da nossa própria história. Além disso, passe a expressar suas opiniões e sentimentos. Tenha em mente que é impossível agradar a todo mundo, mas há muita gente que admira as pessoas autênticas e que seguem suas próprias convicções. O que é fundamental nesse processo? É fundamental trabalhar sua autoestima, porque a gente viu aqui que um dos maiores fatores é a autoestima muito baixa. Então, trabalhe a sua autoestima, que fortaleça a sua autoestima. Comece a identificar o que é bom para que você mude esse estado que você está. Não permita que a sua felicidade e realização pessoal dependam da opinião de outras pessoas. Só você tem esse poder. Com o tempo, se você segue esses passos, um mundo cheio de descobertas e novas oportunidades abrirão diante dos seus olhos. E você ganhará a confiança necessária para ser uma pessoa mais autoconfiante e realizada. Vivendo uma vida livre da necessidade de aprovação. É possível. A primeira coisa que acontece quando a gente evita constantemente a desaprovação é a perda da autoestima. A gente deixa de nos agradar para agradar o outro, né? E para dar lugar aos pensamentos de outras pessoas em nossas vidas. Fazendo isso, a gente perde o nosso amor próprio, que é tão importante para a nossa saúde emocional, tá? E a gente deixa de gostar e acreditar em nós mesmos. Outra coisa que acontece é se tornar passivo. Uma pessoa que tem necessidade de aprovação, ela se torna passiva nas suas opiniões e decisões. Ela fica até um pouco chata por não ter opinião em nada. Não ter nenhuma opinião formada sobre nada, né? É melhor que seja assim. Sua vida passa a ser direcionada através dos olhos de outras pessoas. Tem dificuldade de dizer não, em contrariar a opinião de outra pessoa. É um eu fragmentado, é a vivência de um eu fragmentado. Então, ele perde a sua autenticidade, a sua essência como pessoa única nesse mundo, né? Ele olhe para dentro de si e reflita. Não é justo com você mesmo colocar nas mãos de outras pessoas a sua felicidade. Você é a pessoa que melhor se conhece, que viveu a sua história. Dê abertura para si mesmo, expressando suas opiniões, acreditando em si e mostrando a sua essência. Independente do trauma, uma vez que você encontrá-lo, ressignificá-lo, mudar a rota, ter novas atitudes que vão trazer novos comportamentos e que vão te dar novos resultados. Uma vez que você já estiver nesse caminho, não olhe para trás. Ah, mas deixa fulano. Você não precisa mais disso. Você precisa do seu emocional fortalecido, de maturidade, de entendimento. Quem não compactuar com o seu novo estilo de vida, ó, faz assim, ó. Beijo, não me liga. Entende? Se por acaso acontecer, não são pessoas que devam caminhar com você. Os créditos estão aqui. Deixei aqui rede social vizinha para vocês seguirem. Passa esse vídeo aí para todo mundo, compartilha, encaminha, faz o AUE aí, dá uma moral pra gente conseguir crescer, para o YouTube entender, né? O algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante, que mais pessoas precisam desse conteúdo. Isso vai me ajudar bastante e pode até salvar a vida de algumas pessoas, tá? Então, vamos esperar que mais para frente vai entrar mais vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, ó, no coração de vocês. Comenta aqui embaixo para mim o que vocês acharam desse vídeo. O que eu posso melhorar, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.